Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, este é o canal Cido Assis. Bom, o tema que eu vou trazer hoje aqui para vocês é de um vídeo, tá? Que eu vou depois passar esse vídeo aqui para vocês, com a ida do Lula no Espírito Santo, né? Que Lula foi lá inaugurar obras, e é obras, né, que tem a ver com o PAC. Eu vou fazer alguns comentários aqui a respeito do PAC, tá? Que é esse Programa de Aceleração do Crescimento. O PAC é um dos programas, a meu ver assim, um dos programas mais importantes, né, do governo Lula, tá? Isso desde quando Lula, desde as duas vezes, né, que Lula foi presidente da República, né, aqui no Brasil, o PAC tem sido, assim, um dos programas, tá? Tirando aí, né, outros programas importantíssimos, né, do governo Lula, como Minha Casa e Minha Vida, mas o PAC é, assim, um dos programas que tem uma grande relevância, né? E a meu ver, assim, é um momento assim importantíssimo, né, do governo Lula, até da sua relação, da sua boa relação que ele consegue ter com os governadores, né, dos estados e até mesmo, né, em muitos casos, com prefeitos, né? Como foi o caso em que ele esteve lá em São Paulo, né? Essa, vamos dizer assim, esse momento, né, amistoso dele com o Tarcísio, né, se apresentando ali junto com o Tarcísio, e o Tarcísio, ele não tendo muita coisa com o que falar, mesmo ele sendo de extrema direita, bolsonarista, essa coisa toda, diante do Lula, diante de uma recepção, né, de uma percepção de uma grana, né, de um dinheiro, né, que tem a ver também com o PAC, lá para São Paulo, que vai ajudar, que vai beneficiar e muito ali em São Paulo. Então o Tarcísio não teve muito o que falar, né? Ele teve sim que se alegrar ali, né, junto com o Lula, e então, assim, a gente percebe que o PAC é um dos programas em que o Lula consegue, né, ter essa boa relação, mesmo que seja, inclusive, de adversários políticos ou qualquer coisa assim. E ele vem assim num momento, né, igual agora, nesse momento, tentando, né, fazendo uma tentativa de pelo menos de diminuir um pouco esse ódio, né, que tomou conta do Brasil, esse ódio, essa polarização. O Lula, ele vem pelo menos tentando acalmar um pouco aí os ânimos, né? Principalmente agora para o Natal e o Ano Novo que está chegando. Então, ele vem nessa tentativa meio que de acalmar um pouco, tá? Essa polarização, esse discurso de ódio que tomou conta do nosso país, esse discurso de ódio que acaba não reconhecendo, inclusive, o bom trabalho que o próprio presidente Lula vem fazendo pelo país. E tudo que a gente vai percebendo, assim, isso que é um lance muito interessante, é, nesses projetos políticos, né, provindos do Lula, do Haddad, inclusive, né, que agora o Haddad conseguiu, né, foi muito bem, assim, lá no Congresso, a reforma tributária, que ele conseguiu, então, a aprovação dessa reforma tributária. Isso é um grande feito, inclusive, para o governo Lula. E a gente percebeu assim também o Haddad lá no Congresso respondendo aos bolsonaristas, né, quando os bolsonaristas estavam batendo em cima dele, tentando surrar ele, tentando lacrar ele, aquela coisa toda. E ele sempre respondendo, né? Ele sempre dizendo assim que todo o trabalho que está sendo feito é pelo Brasil, é pelas melhorias do Brasil. O trabalho é pelo Brasil, é pelas melhorias. A preocupação é com a população mais pobre, a população mais sofrida do nosso país. E uma outra preocupação também é com a economia do país, para que essa economia, né, volte a melhorar mais, já melhorou um pouco, mas falta muita coisa para melhorar, né? Então é isso. É isso que se está procurando, né, cada vez mais com esse projeto político desenvolvido pelo governo Lula. O que falta é muitos bolsonaristas aí, principalmente os políticos, né, de plantão, esses que ficam lá no Congresso, esse Nicolas Ferreira, Companhia Limitada, né, mas outros também, Carla Zambelli, a Carla Zambelli está meio mais complicada para o lado dela do que qualquer outra coisa. Mas os demais, né, senadores também, deputados, que são bolsonaristas, que eles não estão de maneira nenhuma apostando pelo bem do Brasil. Apostando, sabe aquela história assim de o quanto pior, melhor. Né? Então, apostando assim que muitas coisas dê errado com o governo Lula, tá? Que o governo Lula não consiga, né? Qualquer coisa aí, tá? Desses projetos dele, que o governo Lula
seja derrotado, inclusive, no Congresso. Quanto mais derrotas tiver lá no Congresso, eles acham que isso é melhor. Ou seja, e com isso, quem sai perdendo é a população brasileira, mais do que nunca, né? Então, eu vou agora, nesse momento, então, trazer aqui para vocês, tá bom? A fala, então, de Lula, tá? Lá no Espírito Santo, tá? No lançamento do PAC, lá no Espírito Santo, já até, inclusive, inaugurando, né, projetos ali. A gente tá dando um pouco de travada aqui, um pouco por conta da internet, tá? Tá um pouco meio ruim a internet hoje. Então eu vou passar aqui, e aqui na fala do Lula, o Lula ele chama Bolsonaro de facínora, né? Ele vai chamar o Bolsonaro de facínora. Vamos então dar uma olhadinha nessa fala do Lula, que foi muito interessante. É do Poder 360. O nosso país, ele passou por um momento muito difícil. Muito difícil. É que eu não estou indo muito para esse lado, porque esse lado está sol. E eu não posso. Aqui. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês sejam honestos aqui. Não honesto comigo. Honesto com vocês mesmos. Se algum de vocês se lembra de 1 metro de rodovia inaugurado pelo governo passado nesse estado. Se alguém souber, me conte. Porque em todos os estados, Casagrande, em todos os estados da federação que eu vou, em todos, eu pergunto para todo mundo, se alguém lembra uma obra que aquela coisa inaugurou. Eu vou dar um exemplo para vocês. O companheiro Casagrande falou, o nosso prefeito falou e o nosso ministro do Transporte falaram aqui. Olha, nós começamos a governar esse país. É uma situação inusitada. Nunca houve no mundo político uma situação dessa. Faltava 2 meses para tomar posse e nós tivemos que começar a governar esse país, porque esse país não tinha sequer orçamento para que a gente administrasse 2023. E ainda colocamos na PEC de transição dinheiro para pagar as contas dele. De um cidadão que não merecia nenhum respeito. Porque é verdade que ele não inaugurou nenhuma obra aqui, mas ele inaugurou o ódio entre filhos, o ódio entre pais, a mentira, as mais de lavadas mentiras, as intrigas entre famílias. Tem família que não conversa mais, tem pai que não conversa com filho, tem filho que não conversa com mãe, tem irmão que não conversa com irmão, por causa de um fascínora que pregou o ódio durante 4 anos nesse país, mentiu e pregou o ódio. Vê se alguém lembra quantas faculdades ele não... Essa parte que é interessante. Quantas faculdades... Vê se alguém lembra quantas escolas técnicas ele inaugurou. É interessante isso aqui. Então, eu acho que deu para vocês, assim, esse discurso do Lula muito interessante, né? Muito, muito bom, né? É a realidade mesmo, é quem foi o Bolsonaro, que todos nós já sabemos quem foi esse Bolsonaro, né? E quando você, inclusive, até pergunta para bolsonaristas, né, que fica aí se degladiando e, sabe, defendendo o Bolsonaro, todas as vezes que você pergunta assim, mas quais foram as obras que foram inauguradas, por exemplo, na sua cidade, né, pelo Bolsonaro? O cara não consegue dizer quais foram as obras. Ele fica assim meio que mastigando, porque voltou agora a questão da brasilidade, da nacionalidade, não sei o quê, do verde e amarelo, papapá, aquela coisa toda, aquela conversa fiada de sempre, mas não consegue dizer nada do que esse cara fez, né? O que esse cara fez para esse país, para o Brasil, né? Então, tá aí a pergunta, né? A pergunta que o Lula fez, vocês viram lá a reação, né, da própria população que estava ali, né, assistindo. Quais foram as obras? Em termos de estrada, por exemplo, quais foram as melhorias? E assim por diante. E quando você vai vendo assim o governo Lula, você vai vendo cada vez mais algumas coisas que vão melhorando, as estradas no nosso país melhorando. Aqui em Mato Grosso, as rodovias estão cada vez melhores, tá? Muito melhores, e o próprio governo do estado reconhece verbas que estão vindo do governo federal para poder melhorar, né, as condições das estradas, essa coisa toda. Então, esse é o governo Lula, gente. Esse é o Lula. É por isso que eu fiz o L. É por isso que eu votei no Lula. Grande abraço para todos e todas. E amanhã nós ainda temos uma gravação aqui, tá? No domingo, tá? Que eu estou gravando hoje, no sábado, dia 16 de dezembro. Um abraço e até amanhã.